Olá, pessoal. Bom dia. Tá dando continuidade aqui ao nosso curso de Física. Estou supondo aqui dar a introdução a uma aula aqui de Física, onde estamos na unidade 4, tá? Só saindo aqui do personagem do professor de uma aula de Física 1, tá? A gente teria aqui, basicamente, né, outros tópicos que já foram estudados, e agora, no momento, a gente está na unidade 4, que seria dinâmica de corpos, especificamente a força de atrito, tá? Por exemplo, tá? Isso aqui seria a forma que eu apresentaria o curso, né? A gente começou lá no início do curso com a unidade 1, a primeira e segunda lei de Newton. A unidade 2, forças especiais, que foi, por exemplo, a força gravitacional, entre a interação entre dois corpos, qualquer corpo massivo, né, e a Terra, né, você tem a gravidade da Terra agindo sobre esse corpo, tá? Essa reação gravitacional da Terra. A gente tem a força no sistema massa-mola, por exemplo, que segue aí a lei de Newton, tá? Esses aí seriam, nos casos particulares de forças especiais. Na unidade 3, teríamos as aplicações da lei de Newton, tá? E na unidade 4, esse tópico sobre atrito no movimento. Particularmente, tá? Nessa aula, a gente falaria sobre a propriedade do atrito, mas existem outros tipos de atrito, né? Que o atrito, quando a gente fala de atrito, particularmente o atrito está relacionado ao contato entre duas superfícies, tá? A força de arrasto, ela é uma força, não é exatamente um atrito, mas está também associada ao contato, né, entre partículas, mais especificamente partículas de ar e a superfície de um objeto, né? E ela também é oposta, né? Ela está ali atuando, né, contra o movimento, assim como a força de atrito. E uma consequência dessa força de arrasto é a velocidade terminal, tá? Só para seguir aqui um cronograma de como seria dada essa aula e a importância do atrito em curvas, que inclusive vai ser falado aqui na introdução do nosso estudo. Com a intenção desse estudo aqui é aplicar a dinâmica de corpos em movimento e no final, que é o objetivo principal dessa aula, tá? É a aplicação daquele software que a gente falou anteriormente, que é o SIMP, tá? Eu não entro muito em detalhes sobre o software, tá? Falando sobre o aplicativo. E todos esses softwares, eles são... Quando eu pedir a aula para vocês, não foquem em detalhes sobre o software. Se você for estudar sobre o software, estude para você. Se você for preparar a aula, não precisa ficar mencionando detalhes sobre o software, tá? É só a aplicação do software. Tá? O que a gente está interessado aqui é a física, que é proporcionada, né, as simulações de física que são proporcionadas por esse software, tá? Então, vamos focar no estudo da física. Aqui está a divisão do nosso estudo, tá? Só corrigindo aqui uma coisa. Um momento aqui. Cadê isso? Esqueci de nomear aqui. Aqui. A gente vai ter a introdução, forças de atrito estático e cinético no movimento, solução de problema de plano inclinado com atrito presente, e aí a gente vai utilizar o software simples, tá? A gente tem aqui a introdução, qual a importância do atrito no nosso dia a dia, tá? Uma superfície com um corpo, com pouco atrito, é muito fácil, é mais fácil de escorregar. De fato, inclusive, é uma contravenção penal, né? Inclusive, você pode responder criminalmente, né? Se você coloca ali na sua calçada, né? Um tipo de azulejo, né? Que ele é extremamente escorregadio, principalmente quando chove. Então, temos que ter cuidado com isso, né? O terreno da calçada é da prefeitura, né? E para que não ocorram acidentes, não é bom botar. Caso você queira deixar sua porta da sua casa mais bonita, coloque um azulejo, né? Uma cerâmica ali mais apropriada, com uma determinada aderência, né? Para evitar acidentes. Então, de fato, a gente troca a água pelo óleo, por exemplo, fica muito mais escorregadio, né? Então, o atrito ele é muito importante, até no movimento,
No simples fato de você andar, né, você já sabe disso, é só para a gente incorporar aqui uma aula de física, que a gente vai utilizar o símbolo, né, sendo um pouco mais detalhado nessa parte do atrito, e explicando suas definições, suas propriedades. O atrito é extremamente importante no simples ato de andar. De fato, a gente vai ver isso, mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o atrito, o desempenho do atrito ao fazer curvas, né? Por exemplo, a gente observa aqui que o motorista, né, ele tenta trazer o carro em uma direção, né, para realizar o movimento de curva, e o carro simplesmente derrapa, né, com muita facilidade. Isso porque a pista está molhada e o próprio desgaste do pneu também facilita isso. Claro que ele está forçando um pouco aqui, né? E a gente vê que seria muito fácil, por exemplo, para um motorista, né, que não tem tanta habilidade como esse aqui, o carro poderia aqui deslizar e sair pela tangente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com dias chuvosos, né? Se a pista está muito molhada, se tiver algum vazamento de óleo na pista, é muito fácil de ter acidente por conta do atrito, tá? Só para a gente ver aqui, simplificar esse movimento do ato simples de andar. Você tem aqui um homem que ele aplica uma força nessa direção aqui, né, que essa força é F aqui em azul, né? Vamos esperar a animação rodar novamente. Ele aplica nessa direção, o que ocorre? Né? Existem duas componentes, uma nessa direção e outra nessa. Seria a força peso, né? E a força na direção horizontal aqui, né? Que são as duas componentes dessa força F azul aqui. O que acontece é que quando ele aplica uma força nessa direção, né? E essa é uma força tangencial, tá? Existe a força normal, que é a peso, e essa aqui é a tangencial, a superfície. Quando a gente fala de movimento de superfície, essa aqui é chamada uma força tangencial, essa aqui é uma força normal, tá? Essa força tangencial, ela, se não existisse o atrito, a própria perna aqui dessa animação aqui, desse rapaz aqui, ela simplesmente escorregaria, tá? E o ato de andar não existiria, ele simplesmente cairia aqui no chão. O que acontece é que a força de atrito estático, tá? Ela é suficiente para impedir que haja o movimento do homem, tá, para trás, da perna do homem para trás, e aí ele seja empurrado para frente. Ele seja empurrado para frente. Existe essa força, então, aqui, tá, oposta ao movimento. Tá? O chão empurra para frente com a força chamada força normal, né? Que é o chão que exerce sobre os pés do homem, sobre todo o corpo do homem, né? Com a base no pé, a atuação sobre o pé. E existe essa força para frente que empurra o homem para frente. Na verdade, o ato de caminhar, na verdade, a gente empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Isso é o ato de caminhar. Se não existisse o atrito, isso não seria possível. É a mesma coisa do carro, né? O pneu do carro ele empurra o chão para trás, né? Naquele ponto ali de contato, e o chão empurra o carro para frente, tá? Naquele mesmo ponto de contato, e aí você tem um movimento que a gente chama de movimento, combinação de movimento rotacional com movimento translacional, que é um, um, essa combinação dos dois movimentos, né, que faz o carro progredir para frente, ou caso você dê a ré, né, empurrando o chão agora para frente e o chão te empurrando para trás, sempre na direção oposta que você aplica a força, né, utilizando basicamente o princípio da terceira lei de Newton, tá? Então, a gente tem aqui falando sobre essas forças. Existem duas forças, na verdade, né, que conhecidas como duas forças de atrito, né, que é conhecida como força de atrito estático, né, e força de atrito cinética no movimento. Porque quando você rompe o atrito, tá, não necessariamente
quando você rompe o atrito estático, existe uma força ali, dependendo do atrito estático máximo possível ali, devido ao coeficiente de atrito entre as superfícies, tá? Essa força de atrito, ela sempre vai conseguir, né, até um certo ponto, na verdade, eu não tenho erro ao falar isso, não sempre, né, ela vai conseguir até um certo ponto, tá? Que seria aí a força de atrito estático máximo, tá? Ela vai conseguir manter um objeto em repouso, né? Não importa a força que você aplique, tá? Até um certo momento, né, se essa força ela for crescendo a magnitude e ela não exceder a força de atrito estático máximo, tá? Esse objeto ele não irá se mover. A partir do momento que esse objeto ele se move, tá? Aí essa força de atrito estática não está mais ocorrendo, mas aí começa a ocorrer uma força de atrito chamada força de atrito cinética, tá? Ela faz com que uma força oposta ao movimento ainda ocorra, né? Em primeiro momento, a força de atrito estático, ela tende a manter o objeto em repouso, tá? Ela impede que inicie o movimento, e a força de atrito cinético, ela é contrária ao movimento, ela desacelera o movimento, né? Então, são essas duas forças de atrito que ocorrem, tá? Quando dois corpos estão em contato. Então, por exemplo, aqui eu peguei essa figura do Halliday, tá? Aqui, por exemplo, nenhuma força horizontal é aplicada. Não há atrito e não há movimento, tá? Supondo que a força de atrito é zero, mas se não há nenhuma força horizontal aplicada, basicamente, não necessariamente quando ele fala que não há atrito aqui nessa figura, é porque não há atrito entre as superfícies, tá? O que ele quer dizer é o seguinte, que não há força de atrito, na verdade, né? Não é que não há atrito, com possivelmente um erro de digitação lá do Halliday, né? O que não há, na verdade, é uma força de atrito. Existe atrito, sim, né? Existe um coeficiente de atrito, existe uma rugosidade entre as duas superfícies, que não é uma força de atrito porque não há força horizontal. A força de atrito, ela só ocorre, né, para impedir que o movimento se inicie, tá? Como não há força, nenhuma força tendendo a iniciar o movimento, também não há força de atrito. A força de atrito é zero. No momento em que eu começo a aplicar uma força nessa direção aqui, na direção para trás, tá? No eixo x negativo, a gente tem que inicia-se aqui uma força de atrito estático, tá? Um Fs aqui oposto ao movimento, tá? E, basicamente, o objeto ele não inicia o movimento. Se eu aplico uma força maior, tá? Aqui a gente fala basicamente que a força aplicada é equilibrada pela força de atrito, não há movimento. Eu aplico mais força e a força de atrito, ela ainda equilibra essa força que eu aplico, tá? Isso significa, eu não coloquei lá a definição, tá? Mas a gente pode complementar aqui, tá? A definição seria basicamente a definição que nós temos. A gente pode colocar aqui essa definição que eu estou falando, ele está dando um aqui na minha mesa digitalizadora, tá, pessoal? Só um instante para você resolver esse problema. Eu tive um problema com a minha mesa digitalizadora, tá? Coloquei aqui, copiei e colei a equação, tá? A gente sabe, basicamente, o que está ocorrendo aqui é o seguinte, que, na verdade, tá? A força de atrito que ocorre no sistema, ela sempre, tá? O máximo que ela pode valer, tá? Vai ser o valor entre o produto, o coeficiente de atrito estático, tá? A gente está falando da força de atrito estático, por enquanto, tá?
E isso aí vai depender das superfícies de ambos os objetos, né, de ambos os materiais que estão entrando em contato, aqui esse bloco e o piso, tá? Então, esse MS aqui vai depender da propriedade de ambos os sistemas aqui em contato. E F de N é a força normal, tá? Vai depender do peso do objeto, certo? Vai depender do peso do objeto, mas é claro, né, quando eu falo que está dependendo do peso, é porque ele está aqui livre, tá? Ele está completamente em contato aqui, sem nenhuma força, né? Posso dizer assim, sem nenhuma força sendo aplicada para cima, né? E essa força normal, ela vai depender de como está disposto aqui o objeto, né? Aqui ele está totalmente, né, em contato com o piso. Não existe nenhuma força o elevando para cima, tá? Essa força normal aqui, ela se equipara à força gravitacional. Caso houvesse aqui uma força, por exemplo, de 2 newtons, né, para cima, né, a força normal não seria mais igual à força peso. A força normal seria a força peso menos esses 2 newtons que está puxando o objeto para cima, tá? Só para deixar isso aqui claro, vocês devem saber disso, tá? Enfim, vamos continuar aqui. E aqui, basicamente, a força de atrito, não necessariamente ela vai ser igual a esse produto aqui, tá? Isso aqui é o valor máximo que ela pode atingir. A força do atrito sempre, tá? Se ela é menor, né? Se a força que é aplicada aqui na horizontal ela é menor que esse valor máximo aqui, a força de atrito, ela se equipara, né? Ela é igual a essa força que está sendo aplicada. Para sempre evitar que o objeto ele se mova, né? Ou seja, permanecer com o não movimento, né, do objeto. Então, não importa o quão forte essa força, ela vai continuar sendo equilibrada se a força não é equiparável à força máxima que o atrito pode atingir. No momento que ela chega nesse máximo aqui, ainda permanece em repouso, mas está na iminência dele andar. Um pouquinho mais de força, você já começa a ter um movimento. Aí é o que entra, que a gente chama de força de atrito cinético. A diferença entre a força de atrito cinético e estático, né, é que a força de atrito cinético ela começa a aparecer, né, após o objeto ele sair do repouso, né, sair da inércia, né, podemos dizer assim, né, ele sai, ele tem uma troca de momento, né, houve uma variação de momento, né, e aí a força de atrito cinética ela começa a agir sobre o objeto. Só que a força de atrito cinética ela tem uma particularidade, que eu estou aqui em FK, né? FKnet, né? Que é cinético, que é o fato de que o coeficiente de atrito cinético ele é ligeiramente menor do que o coeficiente de atrito estático. Então, existe uma diminuição dessa força oposta ao movimento, tá? Então, finalmente, a força aplicada supera a força do atrito estático, o bloco começa a se mover e sofre aceleração. Mas não por isso que o bloco não pode ser desacelerado. Ele está sofrendo ali uma força de desaceleração. Tá? No momento que eu paro de puxar o bloco, ele rapidamente ele vai, com certeza, parar ou cessar o seu movimento. Existe essa força de atrito cinético, comporta o movimento, ainda que ela seja menor que a força que está sendo aplicada, ela está presente. E no momento que essa força aplicada ela deixa de existir, essa força de atrito cinético, ela começa a atuar para que o corpo ele volte ao estado de repouso. Né? Para manter a velocidade constante, é preciso reduzir a força aplicada. Tá? Ou seja, se você quer manter um objeto em velocidade constante, tá? O que você tem que fazer é aplicar a segunda lei de Newton. A força de atrito cinético, como ela é ligeiramente menor que a força F, que foi necessária para romper a força de atrito estático, e a força de atrito cinético ela é menor que a força de atrito estático, essa força iria acelerar o objeto, que seria esse passo aqui. Tá? Só que eu posso reduzir essa força F, tal que a magnitude dela seja igual à força de atrito cinético. Tá? Então, entramos na segunda lei de Newton, como não há força resultante na horizontal, não há aceleração, tá? Não há, parece um momento que o corpo começa a se mover com velocidade constante. Essa é uma das formas que a gente pode observar a segunda lei de Newton, tá? A primeira lei de Newton é na natureza, né? Mesmo havendo atrito, né?
Você pode romper o atrito estático e diminuir um pouco a força de tal forma que essa força seja exatamente igual à força de atrito cinético, e aí o corpo começa a se mover com velocidade constante. E aí, a força, é interessante a gente mencionar aqui que a força de atrito cinético ela não muda, independente da força aplicada, diferentemente da força de atrito estático, que ela vai variando conforme a força que você está aplicando, até que você consiga romper a inércia, né? E você consiga ter uma troca de momento. Tá? Nesse caso aqui, tá? A gente vê aqui o gráfico, tá? Da força de atrito estática, ela vai aumentando para equilibrar a força aplicada, né? Você vai aumentando aqui a força. Aplicada a força de atrito estático, ela vai crescendo também. Então, aqui é o eixo Y, aqui é o módulo da força de atrito aplicado, e o eixo X é o tempo que você está aplicando, tá? Então, você vai aumentando ali a força, vai aumentando a força de atrito também vai aumentando, até que ela chega em um valor máximo, tá? E você rompe, tá? A inércia, tem uma troca de momento, então o objeto começa a se mover, então a força de atrito estática ela começa a ocorrer, ou FK aqui, ele é aproximadamente constante, né? Tem uma variação aqui, né? Um gráfico, isso aqui é um gráfico experimental, tem as suas variações, mas é aproximadamente constante, tá? A gente tem aqui também um exemplo prático nesse vídeo aqui, tá? A gente vê, por exemplo, né, a força de atrito, deixa eu voltar aqui. Quando você tem aqui, basicamente, nesse exemplo, você observa que quando chegamos, né, acima do valor, né, de passou de 3 na verdade. Isso quer dizer o seguinte, que até 3,30, né, a força de atrito estático ainda ocorria no sistema, né? Então, esse daqui é o valor máximo da força de atrito estático. Depois que ele atinge esse valor em movimento, ele cai para 2,70, que é a força de atrito cinética, né? Que é necessária para manter o corpo em movimento sem aceleração. Tá? E aí a força de atrito cinética que está atuando sobre o sistema, ela vai se igualar a essa força que está sendo aplicada para cá. Não existe aceleração e, como o objeto já trocou de momento e está em movimento, ele vai permanecer em movimento com velocidade constante. Tá? Por fim, tá? A gente vai ter um problema. Tá? Vou fazer, vou dar uma pausa nesse vídeo aqui para a gente aplicar a solução desse problema em particular, que vai ser a segunda parte dessa aula, que seria a força de atrito estática simétrica no movimento do corpo em um plano inclinado, como foi dito lá na introdução, tá certo? Então, só para a gente ter um esquema aqui, tá? Isso aqui é fácil de fazer, não vou entrar em muitos detalhes, né? Você passa uma reta aqui, né, nessa direção aqui, né? Fazendo com o mouse aqui, tá? Isso está sendo um pouco pronto. Passa aqui uma reta que seria um ângulo de 90 menos alfa, né? Botando esse triângulo aqui, que vai fechando aqui, né? Da normal para cá. Aqui, esse triângulo aqui teria exatamente um ângulo alfa. E aí, essa força que é nessa direção aqui, ela tem tanto uma componente nessa direção aqui, tá? Tanto uma componente nessa direção aqui, tá? Como uma componente normal, tá? Essa força F aqui, tá? Só para a gente entender um pouco, existe, deixa eu apagar aqui e colocar novamente. A gente sabe muito bem, né, que a força-peso, né, do objeto ele sempre é vertical, né? Sempre é vertical. Ela seria nessa direção, exatamente nessa direção aqui para baixo. Não está legal, porque eu não estou conseguindo tracejar com a minha caneta da minha mesa digitalizadora. Mas se eu tentar aqui com o mouse, é um desafio. Ok, não ficou perfeito, mas... Então, na verdade, a gente vai fechar esse triângulo aqui, né? Aqui é o ângulo alfa, já falei, né? Já mostrei que aqui vai ser 90 menos alfa, aqui vai ser alfa, então. Né? Então, a minha força-peso, mg, né? Tá nessa direção aqui, vertical, para baixo.
ela tem uma componente nessa direção aqui, que é mg cosseno de alfa, né? Deixa aqui, um triângulo, né? Retângulo. Então, a gente tem uma componente aqui, que é esse cateto adjacente, que é mg cosseno de alfa, que é exatamente a componente que atua aqui nesse ponto, empurrando o piso inclinado para baixo, né? Na verdade, nessa direção aqui, e é normal estar nessa direção aqui com relação ao plano inclinado, para baixo em relação ao plano inclinado, né? Normal, plano inclinado. Então, mg cosseno de alfa, seria aqui exatamente igual a normal. E existe uma força nessa direção aqui, que é puxando o objeto para baixo, que é mg seno de alfa. Porém, né, caso essa força não seja suficiente, né, não atinja a força de atrito estático máximo, esse objeto ainda vai permanecer em repouso. Então, o nosso problema vai ser exatamente esse. A gente vai pegar um objeto com determinado peso, tá? A gente vai colocar em um plano inclinado com um determinado ângulo alfa, tá? Eu ainda vou propor isso no próximo vídeo e a gente vai mostrar na simulação com o SIMF. A gente vai fazer as continhas, tá? Apresentar os resultados. Talvez eu não faça as contas aqui no vídeo, porque eu estou com problema na minha mesa digitalizadora, tá? Mas eu vou apresentando já os resultados teóricos e a gente vai colocar lá no SIMF para mostrar que, de fato, é isso que vai ocorrer. O SIMF ele baseia-se, obviamente, nas equações teóricas e aí ele faz uma simulação, né? Mas, obviamente, essas leis elas já foram testadas, né, experimentalmente, né, em casos reais, a gente sabe muito bem disso, e, portanto, né, as equações são válidas. Até o momento, ninguém refutou essas equações, né, essas leis, portanto, a gente pode muito bem fazer esse passo, vamos dizer assim, inverso, né? A gente tem as equações, coloca dentro de um programa de simulação para mostrar uma simulação, né, um experimento da natureza, né, através de uma simulação computacional. Como essa simulação ela segue as regras, as leis da natureza, que são válidas na natureza, essa simulação pode ser pensada, né, como uma simulação realística, né? Mas, enfim, ainda continua sendo uma simulação, sempre é bom o experimento, né, na vida real, mas as simulações são muito interessantes, principalmente para o aluno ter uma visão de como, o que é que aconteceria, né, no caso real, né, observando através dessa simulação de um software, né, podemos dizer, computacional, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como resolver esse problema com a utilização do SIMP. Já já, vocês assistem esse segundo vídeo, né? Aqui já vou fazer esse segundo vídeo e vocês tenho certeza que vão assistir essa primeira aula e já correr para o segundo vídeo. Valeu, pessoal. Até mais.